Olá, hoje eu quero comentar alguma coisa sobre esse livro do pastor Caio Fábio, Oração para Viver e Morrer. Neste livro, o pastor Caio Fábio, ele vai trazer algumas opiniões, algumas reflexões sobre uma geração que desaprendeu a orar. A intenção do pastor Caio neste livro é apresentar a oração como sendo o único meio pelo qual se pode genuinamente se desenvolver uma visão sadia de Deus, da igreja, da missão, do povo de Deus na história. Antes do século 22, a teologia fazia orar, mas em nossos dias, entretanto, quanto mais teológico é o saber, segundo Caio, menos se ora. Para tais pessoas, a oração não existe pelo simples prazer de orar, mas algum tipo de operação tem que estar acontecendo. Ao contrário, não existe atração na oração, sem que haja alguma espécie de movimento visível acontecendo. Já não se ora pelo simples prazer de estarmos na presença de Deus. Tal oração não tem em si o germe do prazer de buscar a Deus por Deus. Busca-se a Deus, então, pelo que Ele pode fazer. Jesus não apenas orou para pedir, segundo Caio Fábio no seu livro, como vemos nos evangelhos, mas ele orou sim, sobretudo, para estar em comunhão com o Pai. As mudanças que a ciência moderna produziu não alteraram apenas os instrumentos utilizados pelo homem, elas mudaram ao mesmo tempo o próprio homem. Então observa-se que as facilidades do mundo moderno, os aparatos técnicos que suavizam a sua vida, acabam por roubar um tempo precioso da oração. A indústria do entretenimento está aí firme e forte, e isso tem roubado de nós cristãos um tempo precioso na oração. É a geração que desaprendeu a orar. Se quisermos orar, segundo Caio, nós precisamos fazer tempo para orar. As horas naturais de oração já não existem nas agendas espontâneas da existência humana. Vivemos em tempos que, se quisermos realmente orar, nós precisamos buscar criar uma oportunidade para que esse tempo precioso de comunhão realmente possa existir. Miséria pior do que a do homem das cavernas existe simultaneamente com a riqueza marciana de outros homens. Assim é que tais contrastes tornam o nosso tempo um tempo sem comparação históricas. Se por um lado temos muito avanço tecnológico, nunca se viu também o ser humano tão perturbado, tão estressado, tão deprimido. E a falta de oração, a falta da comunhão com Deus nunca esteve tão em alta, tão em evidência. O Apocalipse já nos garantia há 2000 anos que os ais da história, ao invés de fazer os homens se aproximarem daquele que está sentado no trono, iria sim fazê-los afastar-se dele. Quanto mais dores, mais tormento, mais sofrimento, a tendência natural é que o homem resolva se afastar cada vez mais de Deus, conforme já previa o livro de Apocalipse. Caio também, ele conta uma experiência interessante, que ele foi procurado por um irmão. O irmão perguntou: o que o senhor está fazendo agora, pastor? E ele disse que estava orando, como ele fazia todas as manhãs, naquele
naquele devocional diário. Então aquele irmão disse assim: bem, pastor, já que o senhor não está fazendo nada, que tal vir fazer uma visita comigo? Então Caio disse que daquele dia em diante ele passou a prestar mais atenção às atitudes das pessoas para com a oração e percebeu que para muitos a oração seria como sendo um não fazer nada. Ou seja, para algumas pessoas orar é não fazer nada. É quando encontramos aquelas pessoas na rua e elas compartilham conosco problemas e nós falamos assim: olha, pode deixar que eu vou orar por você. E na maioria das vezes dobramos a esquina, já nos esquecemos, não oramos. Mas exatamente isso que Caio está falando. Ele diz: às vezes até ouço pessoas dizerem: ora, eu não posso fazer nada para ajudar você, por isso eu vou apenas orar. Para essas pessoas, segundo Caio, orar é apenas um gesto de solidariedade ineficaz que se manifesta quando não se pode fazer nada. Mas sabemos que do ponto de vista bíblico, orar é orar ação, é desencadear poderes no interior humano e no céu, os quais se transformam em ações mais eficazes na terra. É ato de conspiração com o mais forte dos aliados. Orar envolve atitude, envolve ação, envolve uma atividade constante do nosso ser em busca do Criador. Para Jesus, a oração era a chave com a qual ele abria a porta do dia e era a tranca da porta que ele fechava durante a noite. A nossa geração, entretanto, não encara a oração como investimento, mas sim como desperdício. É uma geração que desaprendeu a orar. Deve-se orar porque, mediante a sua prática, o espírito humano explicita de maneira verbal o seu desejo de Deus. Pela oração, a nossa alma confessa a nossa necessidade da divindade. Pela oração, o ser humano diz a Deus o quanto o Criador e Redentor é objeto da satisfação dos anelos mais profundos da criatura redimida e consciente do seu Criador. Então, Caio, ele aponta aqui algumas razões para se orar. Primeiro, a oração como experiência da presença de Deus. Por que devemos orar? Porque a oração, ela nos aproxima do Senhor. Nós sentimos a sua presença, a presença de um Deus vivo e real. E a prática da oração vai tornar esse Deus real, tão real quanto o ar que nós respiramos. Deus está sempre presente na vida humana, mas só estamos na presença de Deus quando o buscamos. Uma outra razão pela qual devemos orar para conhecer-se à luz da presença de Deus. Caio afirma aqui que, coincidência ou não, os cristãos mais maduros que ele conhece são aqueles que oram, que têm o seu tempo regular de oração para falar com Deus. Quando ele fala de amadurecimento, segundo o livro, ele não está falando em acúmulo ou saber teológico. Ele está se referindo à vivência da realidade e da presença de Deus. Ele afirma, inclusive, que na maioria dos casos, infelizmente, o muito saber teológico afasta as pessoas da oração. Mas ele lembra, citando aqui João capítulo 7, 14, 15, quando questionaram o Senhor Jesus: como sabes essas letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, o saber de Deus
era e estava diretamente relacionado com a ideia de alimentar-se de Deus e dispor-se a fazer a sua vontade. É o conhecimento prático de alguém que está próximo de Deus. Quem ora não apenas se torna confiante, mas também deposita confiança nos outros. É uma outra questão que Caio coloca aqui nesse livro. Nós podemos tirar algumas reflexões sobre tudo que é dito no livro. Nós nos atemos somente na ideia principal, senão fica um vídeo muito longo, mas podemos ver aqui algumas atitudes práticas. Estude, mas ore sempre. Ore para pedir, sim, mas principalmente para ter comunhão com Deus. Mesmo com os recursos tecnológicos que temos hoje, não abra mão da oração. Os problemas sempre existirão. Continuar orando deve ser o leme, a direção da nossa vida. Deixa eu desligar aqui que tem alguém fazendo uma ligação aqui. Não diga gastar tempo em oração, mas sim investir tempo em oração. Seja um pentecostal ativo e não passivo, que fica aguardando o problema chegar para começar a orar. Ore para sentir a Deus, mas também para conhecer-se à luz de sua presença. Ore crendo que Deus há de fazer em nome do Senhor Jesus. Uma próxima oportunidade voltaremos com mais comentários sobre esse livro. Caio Fábio, Oração para Viver e Morrer.